Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conexão 014, um podcast feito para dar voz à sua marca. Aqui nós vamos conversar sobre suas ideias, sobre seus projetos, sobre o seu negócio de uma forma muito simples, uma forma muito leve e gostosa de se falar. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui que vai conversar com a gente sobre várias coisas interessantes, um rostinho já conhecido aqui pelo nosso interior. Eu estou falando sobre João Pedro Godoy. Ele é jornalista e, assim, é o nosso menino prodígio aqui do nosso interior. E eu estou falando isso porque ele é um garoto, ainda no sentido real da palavra, um garoto de 31 anos, mas que já teve muitas participações significativas dentro do meio do jornalismo. E nós vamos conversar com ele, saber como é que tudo isso aconteceu e, claro, quais são os projetos daqui para frente. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Selma. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui no Conexão 014. É um prazer estar aqui. Gostei do garoto, viu? Gostou? Gostei do garoto, que 31 anos já não é tão menino assim, né? Comparado comigo, sim. Ah, então vamos nessa, então. Mas bastante coisa para contar, eu acho, aí para compartilhar e pra gente trocar essa ideia gostosa aqui hoje. Que legal. E eu falo isso exatamente por isso. 31 anos dentro do jornalismo é uma idade, assim, baixa para tudo que você já apresentou aí. Então, eu quero saber primeiro disso aí. Como que aconteceu essa sua paixão pelo jornalismo e, principalmente, como é que você levou essa parte para a televisão? Vamos lá. Na verdade, eu sempre gostei muito de comunicação. Eu brinco com todo mundo que me conhece e que me conheceu na vida, foi que eu, quando eu era criança, eu não gostava tanto de assistir desenho. Tinha muito amigo meu que estava assistindo Dragon Ball Z, estava assistindo Pokémon, e eu estava ali assistindo futebol, assistindo programa de debate esportivo. Então, eu sempre fui muito envolvido nessa coisa do jornalismo, sempre esportivo mesmo, né? E do esporte. Eu ligava a TV, eu não ligava nos canais de desenho, eu ligava nos canais esportivos. Então, o jornalismo surgiu para mim nessa situação de querer acompanhar mais esporte e sempre no caminho do jornalismo esportivo. Claro, eu tentei ser jogador, né? Eu queria ser jogador quando criança, futebol. O sonho era ser jogador de futebol. Aí eu percebi que não tinha nenhuma habilidade para aquilo, falei, vamos pensar em outra coisa, né? E aí na 7ª série já, com meus 12, 13 anos, eu já pensei em ser jornalista. Então surgiu muito cedo assim na minha vida a ideia e já bati o martelo muito antes de terminar o colégio. E aí quando eu vou para a faculdade, fiz faculdade aqui em Bauru mesmo, eu estava com essa ideia de ser jornalista esportivo. Uma coisa curiosa da faculdade, né, que eu acho que é interessante, muita gente fala, então você gostava de esporte, então na faculdade você só fez coisas de esporte e já foi direto para o esporte. Exatamente não, né? Na faculdade eu percebi que o meio do jornalismo, e principalmente do jornalismo esportivo, é um nicho muito fechado. Certo. Então, eu entendi ali dentro da faculdade já que não seria possível eu trabalhar só com isso. Então, eu me experimentei muito na faculdade. Eu usei muito a faculdade para ser algo, para eu me entender melhor, até enquanto pessoa. Eu entrei na faculdade muito tímido, com uma pessoa muito ainda reservada, com dificuldade até de fazer relações pessoais, assim, de fazer amizades e de conversar com tranquilidade, com autonomia, sabe? De como a gente está fazendo aqui agora. E eu era uma pessoa muito insegura. E a faculdade foi me dando isso. E eu acho que eu fui me testando, né, enquanto pessoa e também enquanto profissional. E aí eu consegui fazer algumas coisas lá dentro da faculdade. Inclusive, o trabalho que me permitiu começar a minha carreira profissional foi algo totalmente fora do esporte. E aí depois eu comecei na TV em 2017 e segui essa carreira agora aqui. Entendi. Deixa eu só entender uma coisa. Por favor. Lá dentro da faculdade, você falou que entrou muito tímido. Sim. Né? Dentro da faculdade, tinha programas que te incentivavam na carreira? Como que Na verdade, acho que foi mais uma questão pessoal mesmo de cabeça, certo. Sabe? De, olha, eu estou num ambiente agora que eu preciso ser eu. Eu preciso que as pessoas me conheçam e que eu me permita ser mais quem eu gostaria de ser. Né? Porque eu vim de uma situação ali de infância, de adolescência, muito reservado, muito tímido e dificuldade de conversar com as pessoas. Tive algumas questões também de bullying na escola e tal, que foram me deixando um pouquinho mais inseguro com as pessoas e com conversas e tudo mais. Então, quando eu vou para a faculdade, que é um lugar totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes que eu conhecia, com muita gente de fora e com... a ideia minha foi, agora eu vou meio que me libertar aqui, né, das amarras que eu tinha de insegurança e tudo mais, e vou ser eu mesmo. Se der certo, legal. Se não der certo, também. Então, eu tentei ser essa pessoa que eu gostaria de ser.
E aí foi quando eu comecei a me entender, né, o João Pedro que eu queria ser ali, e fui começando a ser essa pessoa mais extrovertida, mais brincalhona, mais segura mesmo, né, de conseguir trazer as pessoas, de cativar as pessoas e tudo mais. Porque até então era muito assim, se a gente chegasse aqui, eu iria esperar você falar comigo para eu falar alguma coisa com você, sabe? Eu era muito na minha, sempre de medo de incomodar. Acho que era muito isso, era um receio de incomodar. E aí a faculdade foi muito nesse sentido aí para mim, né? Foram duas coisas muito importantes para o meu desenvolvimento pessoal, né? Principalmente nessa parte de ter mais segurança das coisas, e do meu desenvolvimento profissional de não focar apenas no esporte, porque eu entro na faculdade com esse pensamento de vou ser jornalista esportivo, e quando primeiro semestre da faculdade, olha, a realidade não é essa. Então, vamos pensar em outros formatos, em outros assuntos, tentar entender tudo que envolve ali o jornalismo para que eu consiga ter oportunidades para que um dia eu trabalhe com esporte. Foi exatamente o que aconteceu na minha carreira. E foi tão legal você tocar nisso, João Pedro, porque assim, as pessoas entram, todo mundo tem sonho, de repente você almeja uma carreira, almeja um negócio, mas quando você se depara com a realidade, você vê que não é bem assim, não é tão fácil. Sim. E a primeira coisa que se faz, geralmente, é desistir. Sim. Né? Então, para que você realize seu sonho, seu projeto, que ele saia do papel e vire realmente uma ideia, um negócio, você precisa se adaptar. E foi o que você fez. Eu achei muito legal você tocar nesse assunto. Não é a questão de desistir, é a questão de criar estratégias. Você criou estratégias. E essa sua estratégia, ela foi como? Foi só o estalo seu de falar, vou fazer isso, ou você procurou ajuda profissional, por exemplo? Você fez algum tipo de terapia, algum acompanhamento profissional? Como que foi essa virada de chave sua? No meu caso foi muito... Eu acho que eu era um adolescente ali muito consciente de quem eu era e de onde eu estava naquele momento. Tanto é que eu não entro na faculdade logo depois do colégio e eu falo para os meus pais, olha, eu não estou pronto para ir para a universidade agora, porque eu acho que ainda sou muito imaturo, eu acho que ainda preciso viver outras coisas pessoais aqui para eu entrar mais seguro no ambiente de universidade, que eu acho que pode ser muito bom, mas também pode ser meio hostil. Né? Então eu tinha essa consciência já com meus 16, 17 anos. E aí eu faço um ano ali de cursinho, e no cursinho eu já tenho amigos, que inclusive um deles é amigo meu até hoje, a gente é super amigo, que é o Maurício, e a gente se conheceu lá e tive vários amigos lá no cursinho também, que eu já comecei a ser essa pessoa que eu gostaria de ser, né? Que eu já estava entendendo, comecei a entender melhor da vida também, das coisas que eu queria entender para entrar mais pronto na faculdade, enquanto pessoa mesmo, né? Enquanto segurança. E eu acho que foi mais isso mesmo, né? Eu acho que a ajuda profissional é muito importante. Eu tive recentemente uma experiência muito boa com isso. Mas naquele momento foi mais a visão pessoal mesmo ali, de uma pessoa, de um menino que entendeu que não viveu tudo o que precisava viver para entrar na faculdade com aquele pensamento que eu gostaria naquele momento, né? Que era algo mais seguro, mais cheio de si, mais autoconfiante, para entrar naquele ambiente e tentar dominar mesmo. Que legal isso. Realmente, quando eu falei, você é um garoto prodígio, é por conta disso, né? A gente vê hoje assim, a sua trajetória, as suas reportagens, a gente não imagina que houve um garoto inseguro lá atrás, e olha só que bacana a sua superação. Né? Que legal você tocar nisso. Sua família, tem alguém relacionado ao meio jornalístico, marketing ou comunicação? A minha mãe, ela é da área da cultura, ela é da Secretaria de Cultura aqui de Bauru, desde que eu me conheço por gente. Certo. Então, ela tem essa coisa da comunicação, ela fez relações públicas, e ela é bem conhecida aqui no meio da cidade. Ela faz cerimoniais da Secretaria de Cultura, narrava o carnaval. Certo. Então, ela tinha já esse lado já da comunicação. Mas, assim, eu acho que o jornalismo veio mais nessa questão do esporte mesmo. De você gostar disso. De eu me identificar muito com aquela situação, de eu querer estar nesse meio do esporte de alguma forma. E eu sempre gostei de escrever, sempre gostei da comunicação em si. Acho que não exatamente da falada, certo. Imaginava que seria mais na escrita, inclusive, quando entrei na faculdade, do que na falada. Mas foi nesse caminho aí, né? Eu tinha essa referência em casa, principalmente para como se portar em público. Entendi. E o pulo para a televisão? Isso é uma loucura, viu? Porque, assim, as pessoas se surpreendem quando eu falo que eu era meio inseguro, né? Não era autoconfiante, era muito tímido. Falam, mas você brinca, você fala na TV para milhões, acho que tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Agora que eu estava
recentemente ali na TV, atingia mais de 1 milhão de pessoas. E não, como é que você era tímido e tal? E é mais uma coisa, como é que você não queria TV? Eu não queria TV. Eu, quando entrei na faculdade, falei, não, eu não gosto de TV, eu acho que não é pra mim, eu acho que eu não tenho perfil, até físico, de TV. Você achava que... Eu sou um menino muito magrinho e sempre fui muito magro e não me achava muito aquele perfilzão de TV, daquela coisa de ter uma imagem que chama atenção. A minha voz também era muito aguda, então eu falava, acho que pra mim não é esse perfil. Na sua cabeça não era o perfil Não ideal. era o perfil. E aí, na faculdade, eu falei, não, eu vou para um caminho ou outro ali. E, inclusive, na minha universidade, que eu fiz aqui na Unisagrado, em Bauru, a universidade tinha mais projetos voltados à rádio e à escrita do que para a TV. Certo. Então, quando eu conheci a rádio, e fiz muitos projetos de rádio, eu me apaixonei. Eu falei, pô, a rádio é muito legal. Aí eu comecei a me ouvir, eu não gostava da minha voz, mas eu ia trabalhando aquilo e tal. Só que eu gostava muito de estar nesse ambiente, que é muito parecido com podcast, inclusive, né? De esse olho no olho, essa troca de ideia e tal. Eu falei, pô, isso é muito legal, cara. Acho que eu quero fazer isso na minha vida. Então, quando eu tô na faculdade, eu falo, não, eu vou fazer rádio, com certeza, é o que eu amo e tudo mais. Quando eu termino a universidade e vou começar a buscar coisas profissionais, inclusive eu fiz um mini estágio no Jornal da Cidade, também gostei, falei, pô, acho que a área da escrita também tem a ver comigo, talvez fazer para o site ou para o próprio jornal impresso. E aí quando eu termino a universidade, ainda procurando alguns empregos e tal, algumas oportunidades de trabalho, eu conheço uma pessoa que trabalhava na TV Centro-América, lá em Mato Grosso. Certo. E apresento um trabalho meu para essa pessoa, que tinha um cargo de chefia lá em Mato Grosso. E o meu trabalho foi sobre, olha que curioso, né? Eu mostrei para ele meu TCC, que foi sobre transexuais que se prostituíam em Bauru. Por que elas foram para as ruas, por que elas escolheram aquele caminho ou não escolheram, a maioria delas não tinha escolhido, acabou tendo que ser a única forma de conseguir sobreviver, né? Viver daquilo, viver dessa informalidade. E a gente foi atrás dessas histórias no meu TCC, e dos motivos e do que acontecia, dos preconceitos que sofriam e tal. Isso em 2016, numa universidade católica. Sim. Então, foi muito interessante isso. Gostei muito do trabalho. Bem ousado, né? Pra época, principalmente. E até pra mim, que era, como eu falei, desse garoto mais tímido, mais reservado, de que não conhecia muita coisa da vida ali e tal. Então, foi uma coisa que me abriu muitos olhos ali. Legal. E que eu pude conhecer histórias de vida, assim, muito, muito difíceis e pessoas que, mesmo com uma história de vida sofrida, que estavam sorrindo ali, sabe? Que a gente entrevistar, adoravam que a gente estavam tendo um meio de conseguir passar o que elas estavam passando, de conseguir transmitir o que elas estavam sentindo. Então, para mim foi muito impactante também ali. E aí, quando eu termino esse trabalho, que foi um TCC que foi escrito, mas também teve uma parte prática. Tem um site até hoje, inclusive, fiz com o Paulo Macarini, meu colega. E a gente divulgou e eu mandei esse site para essa pessoa da TV Centro-América. Na hora que ele ouviu aquilo lá e viu que eu estava entrevistando, né, eu fiz uma entrevista de vídeo também e tal, ele falou, não, esse trabalho aqui é muito profissional, você vai ter oportunidade aqui comigo. E aí, em 2017... eu recebi a oportunidade de começar na TV Centro-América em Rondonópolis, no Mato Grosso. 1.600 quilômetros daqui, mais ou menos. Através desse conhecido Através que você desse falou conhecido, que viu, tá? Ele falou, não, eu vou dar um jeito aqui e tal, porque a gente sempre tem oportunidade para quem está começando. E começo em TV, lá em 2017, na produção. O que é a produção da TV? É aquela pessoa responsável pelos bastidores. Então, a gente vai ter uma matéria sobre buraco na Avenida Nações Unidas. O produtor, ele vai, onde tem esse buraco? Ele vai escrever, o buraco está na quadra tal da avenida. Com quem que a gente vai conversar? A gente vai conversar com pessoas que estão passando na rua e com o secretário. Aí eu vou ligar para a prefeitura de Bauru, secretário, você pode ir lá para falar do buraco? É um exemplo, tá, gente? Prefeitura de Bauru, por favor, não fiquem bravos. Mas é um atento também, né? Também, precisamos, mas tudo bem. Não vou ficar conectando muito aqui, não. Vamos fingir que está tudo bem. E aí, a responsabilidade da produção, ligar para marcar com esse secretário e tal, marcar o horário e tal, e deixar todas as informações prontas para o repórter chegar lá e fazer a matéria. Então, é totalmente fora, né, das câmeras. É o responsável por fazer acontecer. Como vai acontecer? Isso. Como vai aí acontecer? marca o local também, quando é com o entrevistado que está tendo uma casa, por exemplo, no esporte, por exemplo. Vamos falar com um menino que é um prodígio do jogador de futebol, que é de Bauru, ele tem 12 anos, ele já é jogador do Palmeiras. Então eu preciso marcar com esse menino em algum lugar que ele possa jogar bola. Se eu for marcar na casa dele, a gente não vai ter imagem dele jogando bola. Então é a responsabilidade do produtor também pensar nisso. Então ele tem que pensar em tudo que vai envolver a matéria, né? Local, ambiente,
o seu entrevistado vai estar lá, as informações, e ele tem que munir o repórter, que vai só chegar lá, só não, né? Ele vai construir agora uma reportagem a partir dessas informações e a partir do que ele estiver vendo lá no ambiente. Então, era totalmente fora das câmeras. Das câmeras, tá. Só que era para mim uma dificuldade grande, porque eu estava numa cidade completamente nova, começando na carreira, e aí eu comecei lá como produtor. Só que, né, uma emissora já era afiliada da Globo, só que menor, né, com uma quantidade de profissionais ali que era reduzida, então sempre acabava sobrando uma coisinha ou outra, uma oportunidade ou outra. E aí meu chefe falou, quando você quiser se testar ali no vídeo, né, começar a gravar alguma coisinha ou outra, tá liberado, só chamar o cinegrafista e tudo mais que a gente coloca. Eu falei, por que não, né, já tô aqui e vamos testar, vamos embora, né. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí acho que um mês depois, ou um mês e meio depois, o time da cidade, eu falei, todo mundo, quando eu cheguei lá, eu falei, adoro esporte e tal, o que tiver de esporte pode mandar pra mim, que eu adoro, papapá. E aí, um mês depois que eu cheguei lá, o time da cidade, que é a União Rondonópolis, se classificou para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ganhou o Campeonato Sub-20 lá estadual e se classificou para a Copinha, que é como é chamada essa competição, que é disputada aqui em São Paulo, inclusive. E aí eu cheguei na TV, meus pais e minha avó estavam lá. Cheguei na TV, cheguei no cinegrafista, falei, vamos gravar um negocinho lá comigo? Não, vamos lá. Aí gravei lá e tal, todo tímido ainda, meio truncado ali, mas passou. Aí eu falei, cheguei no meu chefe, isso, na hora que eu cheguei, 9h30 da manhã ali, mais ou menos. Falei pro meu chefe, gravei lá uma coisinha lá, se você puder dar uma olhada, ver o que você achou, depois você me passa uma coisa. Não, beleza, depois eu te falo. Aí na hora que eu vou ver, tô trabalhando ali normal, na hora que eu vou ver, tá no espelho do jornal. O espelho do jornal é o que vai passar no dia. Certo. E ele pegou o que eu fiz e ele colocou no jornal já no primeiro dia. Sem você saber. Sem eu saber. Ele não falou nada comigo. Ele só colocou só que como eu tava trabalhando ali e tal, eu vi que tava programado. Eu falei, o quê? Nossa, e meus pais estão aqui, minha avó tá aqui. E aí eu avisei uma colega que tava até em casa e ela gravou a reação deles assistindo pela primeira vez, eu apareci na TV. Minha avó chorando, meu pai, meu Deus, meu filho. Então foi muito bacana esse momento, assim. E aí ele começou. Ali eu percebi que tinha ali, o chefe veio falar comigo e falou, tem muita coisa ainda a se adaptar, mas você tem um potencial grande aí. Eu já vi que você tem potencial para vídeo, não é só para ficar nos bastidores não. E começou daí. Aí, acho que um mês e meio depois, eu já comecei a fazer outras coisas também. Um mês e meio depois saiu uma repórter. Eu fiquei como provisório ali no lugar dela por 2 meses. E fazendo reportagens na rua e tudo mais. E aí foi importante que eu falei da faculdade. Porque eu estava em Rondonópolis, uma cidade nova. E não tinha esporte em Rondonópolis praticamente. Era só esse time, pouquíssimas outras coisas. Então o que eu fazia? Buraco na rua, problemas estruturais, política, muita polícia, porque né, Mato Grosso rende muito essa questão da polícia, é algo que dá muita audiência, então o pessoal focava bastante lá isso nos telejornais. Eu tinha, inclusive, quando eu comecei, eu fazia entradas ao vivo, falando dos BOs que tinham acontecido no dia. Então a gente pegava na polícia lá e os BOs de hoje são esses. Aí eles passavam pra gente os BOs. Aí eu chegava lá e dava uma lida e falava, hoje a gente vai falar, o apresentador me chamava e tal, eu falava, hoje um senhor de 83 anos foi assaltado dentro de casa e tal, de terno, sabe? Então eram coisas mais pesadas, assim. Eu até estranho, quando eu vejo isso hoje, eu acho até estranho com essa carinha aqui, né? Falando de um assunto sério. De terno, um terno que parecia muito maior do que eu, inclusive. E então foi algo que começou assim. Isso com quantos anos? Eu tava com 24 anos. Super jovem. Bem novinho, com uma cara de mais novinho ainda, né? Verdade. Eu acho que eu já tenho cara de novo com esses 31. Imagina com 24. Mais ainda. Não, o pessoal até brincava, falava, o pessoal tá achando que a TV tá falindo, porque colocaram estagiário pra falar na TV lá, e não era assim. Mas você vê só, hoje eu acho que o jornalismo mudou um pouco a cara, né? Mudou. Nesses últimos anos, principalmente, assim, a gente vê que... Sim, eu acho que deixou mais diversificado, e também, assim, como a gente estava falando antes de começar, a linguagem mudou, ficou uma linguagem mais clara, para qualquer tipo de público, né? As carinhas que geralmente a gente não se via dentro do jornalismo, numa reportagem grande, num âncora mesmo. E vou já puxar a sardinha aqui para mim, né? Puxar um pouquinho. A gente vê muito mais mulheres também à frente dos programas. Então, isso quer dizer que a gente está mudando. Está mudando a cara. E você foi uma das peças, né? Um dos personagens que mudou essa cara.
Eu acho que a sociedade mudou, né? Mudou A sociedade, bastante. acho que não tem mais essa questão o padrão de beleza tem que ser esse, o padrão assim, tem que ser assim. Isso. Eu acho que se a TV não se adequasse, ela ia Isso. estar errando muito nesse Eu sentido, né? acredito. Eu acho que foi até um processo até meio natural, viu? No começo não foi natural, no começo foi meio forçado, vamos meio que tentar dar representatividade, né? Antes era só representatividade. Representatividade. É isso mesmo, você tocou no ponto que eu queria falar. Antes era só representatividade, hoje não é só isso. Hoje a gente vê pessoas competentes, pessoas com capacidade igualmente. Sim. Como era antes, né? Que você precisava ter uma carreira muito extensa, ter anos de experiência. E olha que legal, você teve uma oportunidade, um garoto, me permita dizer de novo, no sentido da palavra, e essa pessoa te deu oportunidade, ou seja, Sim. você saiu da faculdade sem experiência. Sim. E ele já te colocou num lugar de destaque, porque ele enxergou em você um grande potencial. E isso hoje acontece. Hoje acontece. De novo, voltando aqui para a minha história. O podcast mesmo, hoje, abre muitas portas para muitas pessoas que não têm experiência, que estão buscando, né, espaço dentro das mídias de comunicação, e a gente está democratizando cada vez mais essa comunicação. E isso está sendo muito legal. E você é um representante disso. Essa mudança também é muito interessante, né? Essa mudança de formatos, essa abertura que deu também de várias pessoas poderem demonstrar que tem potencial de comunicação também, e muitas pessoas que não teriam a oportunidade, por exemplo, de fazer uma universidade, talvez. Exato. Que não seriam jornalistas, ou comunicadores, aí quando você vai ver, tem talento natural para aquilo. Exato. E eu acho que isso é muito importante também para a gente expandir esse leque também. Eu acho também. E eu sou desse movimento de dar voz, de democratizar, de colocar as pessoas à frente, entendeu? Sim. Hoje a gente tem meios aí de colocar em evidências as pessoas. Então, assim, isso está sendo um movimento muito legal. Muito legal. Eu que sou já um pouquinho mais velha, vamos dizer assim, já um pouquinho mais experiente de vida, talvez, acompanhei essa mudança. Sim. E assim é uma honra de verdade conversar com você, que é uma representação assim do que eu estou falando, de pessoas que saíram assim do zero, vamos dizer assim, de experiência. Sim. E chegaram onde chegou com tão pouca idade, mostrando tanta coisa. Sim. Então vamos voltar lá para a sua história, que eu achei bem legal. E eu achei legal porque eu falo que Deus não erra. Deus não erra, ele escreve exatamente tudo aquilo que tem que acontecer e ele escuta nossos desejos, nosso coração. Você falou para mim lá atrás que você tinha vontade de atuar no esporte. Sim. Né? E olha o que aconteceu. Você teve uma oportunidade de ir lá para o Mato Grosso e a sua primeira reportagem na TV foi exatamente no esporte. Exatamente. Isso é muito interessante também, porque onde eu fui, eu acho que também eu tenho uma participação legal nisso, né? Nessa questão de... a oportunidade me foi dada por muitas pessoas, mas eu sempre deixava... eu gosto de esporte, hein? Se tiver um negócio de esporte aí, deixa pra mim, que eu vou mandar bem, não sei o quê. Então, quando eu faço inclusive essa é a minha primeira participação, foi pensando que, é um assunto que eu vou dominar. Então, eu acho que eu vou passar mais segurança, mais credibilidade. Ele vai gostar. Sim. Então, ele vai já aprovar ali. Talvez se eu fosse falar de economia, eu não ia me destacar. Tá certo. Eu fiz aquilo para ele ver que eu tinha potencial, para depois ele me dar outras oportunidades também, que foi o que acabou acontecendo. Mas não foi fácil, viu, esse começo. Deixa porque acho que às vezes a gente romantiza um pouquinho a nossa própria história, né? Mas no meu começo em Rondonópolis ali, eu sofri bastante, né? Não pela questão do profissional, dos profissionais, mas porque por eu ser alguém que estava começando e alguém ainda tímido, ainda não tão seguro de si, começando numa profissão, eu não tinha muita ainda autoridade para fazer as coisas, principalmente reportagem de TV, que, né, a minha primeira reportagem foi numa aldeia indígena, lá, a aldeia Bororo, que tinha lá em Rondonópolis. E ela estava pegando fogo, né, o fogo acabou, a fumaça da aldeia acabou se alastrando por toda a cidade. Então a cidade ficou coberta por uma nuvem de fumaça. Uhum. E estava difícil de respirar e tudo mais. Então a gente foi lá fazer, porque o que aconteceu? A cidade começou a falar que os indígenas tinham colocado fogo de propósito para abrir uma área lá que eles precisavam e tudo mais. E a gente foi lá porque os indígenas falaram, a gente quer ter voz aí, não é culpa nossa e tal. E aí foi minha primeira reportagem. Aí veio gente falando para mim, os indígenas lá, eles
pegam as pessoas e deixam lá presas. Já começaram, já começaram a me os dar uma dica. palpites, né? Já começaram, todo mundo veio me dar uma dica. Veio, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os especialistas. Todo mundo. E até muitas vezes numa função boa, né? Querendo ajudar. Querendo ajudar. Só que a sua cabeça vai fazendo aquele boom de informações. Você já está ansioso, você já quer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Minha primeira reportagem de TV e tal. Bom, sei que cheguei lá, era longe pra caramba, chegamos lá e abrimos a porta do aldeia, tinha que ter a autorização da FUNAI e tudo para entrar lá. Foi bem, assim, burocrático o processo para conseguir chegar lá. Aí, quando eu cheguei, conversei com o cacique, trocou uma ideia legal e tal, mas estava todo mundo meio tenso, porque não sabia qual que seria a nossa abordagem, se a gente iria dar mais razão para as pessoas que estavam culpando eles, ou se a gente ouviria, de fato, o que eles tinham a dizer. E então eu sentia aquela tensão no ar também, então foi tudo bem difícil ali. E aí quando eu tô nervoso e tal, e eu pego o microfone, aquele microfone de cabo. Inclusive é muito parecido com esse daqui. Sim. E aí ele estava desconectado, né? Eu pego o cabo e eu não consigo colocar no microfone. Eu estava tremendo assim, eu não consigo colocar. Tanto nervoso. De nervosismo. O cinegrafista que estava comigo, ele pega assim o cabo da minha mão, coloca, dá na minha mão e fala assim: "O que você está fazendo aqui, cara? Você não sabe colocar um cabo no microfone, volta para São Paulo." Então, a gente até respira fundo para continuar. Por quê? Tava todo mundo tenso. Sim. Tava todo mundo. Inclusive, hoje ele é um amigo, meu parceiro. Se tornou amigo. Inclusive, quando eu saí de lá, eu brinquei com ele sobre isso. Falei: "Você lembra disso?" Ele: "Nossa, desculpa, eu tava nervoso aquele dia e tal." Então, eu entendi também que era todo um processo ali muito difícil, foi por conta você acha que é por conta da situação que tava ali tensa? Sim. Não foi assim algo para te desanimar, não, foi eu acho, todo mundo tenso. Eu acho que foi porque tava todo mundo tenso e ele queria terminar logo aquilo lá pra voltar embora, porque tava com receio do que ia acontecer lá e tudo mais. Entendi. Até porque tinha um histórico mesmo de terem já ficado com... Sim, a gente acompanha algumas coisas. Jornalistas retidos lá e tal, até para chamar a atenção das autoridades. Entendi. Então eles estavam com esse receio. E aí quando ele coloca e me passa, eu faço a entrevista toda assim, aí eu gravei a passagem, que é quando o repórter aparece, a gente chama de passagem. Eu gravei também tudo tremendo e tal, e chego na redação, escrevo a reportagem. Quando eu passo pro meu chefe ele muda ela de cabo a rabo, assim, ele troca tudo. Tudo que eu escrevi, ele mudou, ele foi me perguntando ali o que tinha acontecido, e com quem que eu falei e tal. E a reportagem, que era uma, ficou completamente outra. E aí quando eu vou gravar, né, que na cabine de off, que é onde a gente grava, tem um microfoninho lá, eu gravo e ele fala: "Não dá para usar, sua voz não tá boa ainda." Então, a reportagem que foi pro ar foi com a voz do meu chefe, foi o texto do meu chefe, e só as entrevistas lá que eu fiz, só aparece a minha mão aqui. Assim. Só aparece a sua mão. A minha primeira reportagem mesmo, né, de reportagem grande, tal, que não foi algo que foi só uma notinha que a gente diz, né, que é só uma informaçãozinha ali e acabou, não foi praticamente minha. Tava lá reportagem, crédito, mas foi totalmente trocado. Então, esse dia eu cheguei arrasado em casa. Falei: "Nossa, acho que eu tô no lugar errado, acho que pra mim isso não é pra mim e tal." Aí, só que no dia seguinte, eu fui falar com o meu chefe, ele viu que eu tava pra baixo, assim, ele viu que eu tava baqueado de não ter dado conta daquele sentido, ele veio falar comigo e falou: "O jornalismo é sobre aprender a lidar com as incompletudes. A gente vai ver um jornal, vai ver uma reportagem, vai ver qualquer coisa, um ao vivo que você fizer, e você vai perceber que, putz, poderia ter sido melhor. Poderia ter ficado mais completinha. Eu poderia ter feito daquela forma." Você sempre vai ter isso. O que você não pode se deixar afetar, de falar: "Eu sou um mau profissional por isso." Não, foi sua primeira reportagem. Você acha que eu não sabia que você iria fazer ainda de uma forma mais não tão confiante, não tão do jeito que a gente gostaria? Eu deixei você ir lá exatamente para mostrar para você o que precisava. Até porque eu acho que você viu o que aconteceu ontem, você é um cara inteligente, você vai entender, você vai absorver. E a próxima vai ser muito melhor. Que legal. Então ele já me deu um up ali, já me deu uma força. Falei: "Não, vamos seguir." E aí seguiu. E eu aprendi muito com esse meu chefe, o Wesley Mendonça. Isso. E foi muito... Como que é o nome dele? Wesley Mendonça. Wesley Mendonça. Vou até mandar para ele. Faz muito tempo que eu não converso com ele, inclusive. Acho que ele nem sabe que eu tenho essa gratidão por ele. Né? Não só dessa história, mas de tudo o que ele fez ali por mim e das oportunidades que eu tive ali em Mato Grosso. E dali começou a rolar. Comecei a fazer reportagens melhores, a ficar mais solto no vídeo, a ter mais traquejo também nos ao vivo e tal. Então começou a andar um pouquinho a minha carreira ali enquanto jornalista de TV. Ainda assim, eu achava que ia ser algo mais casual. Sim. Tanto é que quando eu substituo a repórter que saiu, eu fico um tempinho só e aí contratam outro repórter, eu volto para ser produtor e às vezes fazer alguma coisa ou outra para aparecendo na frente das câmeras. E eu termino minha passagem lá em Rondonópolis, em 2019, como editor.
O editor tem mais responsabilidade de pegar o que tem de assuntos, né? Tem reportagem aqui, tem um ao vivo aqui e tal, e de organizar o jornal. Certo. Então, é até uma função maior na TV. Então, em 2 anos, eu passei de produtor para editor, que é algo grande ali. E estava editando o Jornal de Manhã, o Bom Dia Região, fazia produção também um pouquinho depois, e quando precisava ir para a rua, então eu sabia fazer GC, que é aquele gerador de caracteres, né, que coloca na tela ali o que está acontecendo. Sabia fazer isso, sabia fazer o TP, que é quando que passa as letrinhas para o apresentador ler. Então eu aprendi muito ali, foi muito a minha escola, e as pessoas tiveram essa paciência de me ensinar. Não sempre, mas na maioria das vezes. E saí dali assim, me sentindo muito mais pronto para a vida também, né? Para a vida profissional e para a vida pessoal também foi muito importante. Para o meu crescimento, ter morado fora, ter a primeira experiência também morando sozinho e tudo mais. E aí, em 2019, eu recebo a oportunidade de ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque lá estava precisando de alguém para fazer o Globoesporte.globo, né? Que era Globoesporte.com na época, e para fazer G1 junto. Então, eu saio da TV e vou para o site numa capital, né? Mato Grosso do Sul, mais perto aqui da minha cidade, eu sou de Bauru, e podendo também tá nesse meio do esporte. Então foram 2 anos e meio ali em Rondonópolis, e em 2019 eu vou para Campo Grande. Que legal. E olha só, eu tô aqui encantada, de verdade. Tô assim, ó, vidrada pela história. Eu falo muito, então... Não, mas eu achei ótimo, assim, para falar mesmo, porque a gente tem essa curiosidade. Que bom. Porque essa é a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais de você, sim, né? E eu tô pensando aqui em tudo que você me contou, porque a gente fala assim, eu sempre falo que Deus não erra, que ele escreve a história certa, mas por trás disso também existe o nosso esforço, existe a persistência, o estudo, a resiliência, que é uma palavra que assim muita gente não compreende no dia a dia, né? Por exemplo, você pegou uma reportagem grande, você poderia ter jogado todas as suas fichas ali, como você fez, a sua expectativa, mas qual que seria a primeira reação? Não quero mais. Não é isso? Não quero mais, não vou mais passar por isso. Fácil, não voltar, você entendeu? Não deu certo, não vai dar certo, não, é muito complicado. Aí você viu realmente o que é o mundo jornalístico, né? Vamos dizer assim. Sim. O que é ir para a rua, o que é pegar uma reportagem, o que é correr risco, porque vocês correram sem saber o que iria acontecer, né? O que poderia acontecer? Graças a Deus tudo ficou muito bem. Acredito, né? Sim, mas assim, olha atenção. Deixou todo mundo tenso. Então, você viu a realidade. Você poderia ter falado, não preciso disso. Vou embora. Sim. Mas não. Você foi lá, escutou o que uma pessoa mais experiente te falou, né? Graças a Deus essa pessoa te falou isso. Uma pessoa muito boa, já ganhou minha admiração. Tenho certeza que um profissional muito competente, para fazer isso, precisa ser muito competente. Sim. Dar oportunidade e tá ali, ó. Se acontecer alguma coisa errada, você vai... Eu tô junto com você. Eu achei muito legal isso dele. E da sua parte, pegar e... Então, vamos fazer. O que eu tenho que fazer? Tenho que estudar mais? Eu tenho que me dedicar mais a isso? Aquilo? E aconteceu as coisas. Depois de 2 anos, você já mudou de cidade, foi para uma capital, ganhou uma oportunidade maior. Ficou quanto tempo lá, em Mato Grosso do Sul? Em Mato 2019 Grosso do Sul, 2019 até 2020... Quanto? Estou olhando para minha esposa aqui. Quando que a gente veio para cá? 2023, né? 3? 22. 22? 23. E já veio para a TVT. Isso, já vim para a TVT em 2023. Depois de 19, você veio para cá. Eu vou para o site em 19, G1 e Globo Esporte. Aí eu fico 1 ano e meio também no site. E aí, quando eu estou no Globoesporte.com ali, que é o site, eu falo também. E aí, mais uma questão de conversar com as pessoas. Eu já fiz TV, tá? Então, se precisar de alguma coisa na TV aí, eu tenho experiência e tal. Tô aqui, ó. Exatamente. E aí, o Globo Esporte, eu tenho um Globo Esporte local, lá em Mato Grosso do Sul. E o editor-chefe do Globo Esporte local, que também é o apresentador, tinha só um repórter à disposição. Então, ele não tinha muita possibilidade de fazer outras coisas. Então, quando eu chego lá e falo que eu tenho essa capacidade de fazer vídeo também, ele fala, então, acho que eu vou querer você para fazer alguma coisinha ou outra. Então, ele começou a me dar a oportunidade de falar alguma coisa do bastidor, alguma coisa que eu apurei para o site, falar na TV também, um central do mercado, por exemplo, que a gente falava a movimentação dos times sul-matogrossenses para começar o campeonato do campeonato estadual. Sim. Eu falava, o time tal está contratando tal pessoa, hein? O Coxinha está se movimentando, o Operário já contratou seus jogadores, trouxe tal e tal. Então, tinha essa participação no spot. E depois eu virei ainda o cartoloiro.
Eu falava sobre Cartola Ah, e a gente tinha um torneio lá, né? Um grupo lá do Globo Esporte MS. E eu... o Cartola que ele tá falando é do jogo, né? Isso, é um fantasy game sobre futebol que é disputado durante o Brasileirão. Então você escala jogadores, de acordo com o desempenho deles na vida real, você ganha pontos. E é da Globo, né, o jogo. E aí a gente promovia dentro do Globo Esporte. E aí ele falou, pô, eu vou promover o jogo e tal, você não quer fazer um quadro sobre Cartola dentro do Globo Esporte? A gente passa uma vez por semana, 2 vezes por semana. E aí eu comecei a fazer esse quadro também. Então eu comecei a fazer gravações e tal. Eu fazia mais o ao vivo, né, quando tinha essas participações esporádicas sobre o que eu escrevi para o site. E aí virei esse cartoloiro aí. Aí comecei a fazer coisa na rua também, entregar o prêmio do mês para a pessoa. Legal. E tal. E aí comecei a mostrar que tinha também, né, a capacidade de entrar no Globo Esporte, tinha traquejo também de brincar e tudo mais. Fui pegando essa experiência e quando saiu o repórter, né, o repórter que estava lá, ele foi para uma outra função dentro da TV mesmo, lá, TV Morena, lá em Mato Grosso do Sul. E aí eles me dão a oportunidade de começar como repórter no Globo Esporte MS. E aí, um mês depois, já comecei também a apresentar, quando nas folgas, né, desse editor-chefe, apresentador, o Átila Eugênio, que eu também tenho muita gratidão, me ensinou muito também lá em Mato Grosso do Sul. E lá em Mato Grosso do Sul também começa a ter oportunidade de fazer transmissões para o Sport TV, transmissões nacionais, e fazer reportagens todos os dias, né? Então foi onde realmente eu tive esse contato com o esporte pela primeira vez, assim, de ser algo que foi diário. Porque mesmo quando eu estava no site antes, né, no Globoesporte.com, não tinha matéria todo dia. Então, a maioria das vezes eu ficava ali à disposição do G1. Então, fazia matéria de polícia, de política, da mesma coisa que eu estava fazendo antes, só que para o site, né? Entendi. E aí eu consigo entrar nesse meio do esporte. E aí, por estar nesse meio do esporte, né, que eu fiquei 1 ano e meio também, né, no Globo Esporte, não 1 ano e meio, deu 1 ano e pouquinho. E aí vem essa oportunidade para vir para cá, o Daniel Schaffer, que era o gestor na época, que apresentou também o jornal aqui em Bauru, ele me faz o convite, que também chega lá muito curioso, né, porque eu tô um dia lá editando material lá em Mato Grosso do Sul, aí meu chefe chega e fala, ó, tem um negócio lá em Bauru, hein, tem um negócio legal para você. O quê? Não, abriu vaga lá de editor de esportes e apresentador. Eu falei, quê? O Azanque saiu? Que é o Alexandre Azanque, que é o grande apresentador aqui, ficou mais de 10 anos aqui, pra mim, ele ia ser eterno aqui, né? Sim. Então, quando abre a vaga, eu falo, nossa, caramba, o Azanque saiu, que curioso e tal, que diferente. Mas eu nunca me imaginei estar aqui. Inclusive, quando as pessoas vinham brincar comigo, falar, você vai pra Bauru e tal, não sei o que. Não, acho que minha carreira tá mais pra cá e tal. Se eu for pra algum lugar, é pra alguma outra capital e tudo mais, eu descartava, até porque eu não via esse caminho. Sim. Até por ver essa figura do Azanque muito forte aqui. E quando surge essa oportunidade, eu começo a conversar, eu falo, talvez eles não vão me querer, porque eu estou ainda começando, né, 1 ano e pouco no esporte e tal. Mas gostaram, eu fiz a entrevista lá com o Daniel, ele gostou de mim na hora já, falou, nossa, você tem um perfil total nosso, a gente viu uns materiais seus também, e é isso que a gente quer aqui. E acabou dando certo de vir. Que bom. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito receoso, até porque tinha essa figura tão forte aqui, né? Que era como seria. O Azanque, eu falei, putz, será que vai ter uma rejeição? Será que as pessoas que estão acostumadas com ele vão achar que, pô, colocaram esse menino aí para apresentar? A gente tinha um cara que era forte, falava bonito e tal. Agora já estava mais acostumado, né? Exatamente, é normal até ter uma rejeição inicial, né? Você tira alguma coisa que você está acostumado, tem um impacto ali, mas tudo correu muito melhor do que eu poderia esperar. Isso é muito bom mesmo. E assim, ó, já te falei, fiquei muito impressionada com a sua trajetória, com todos. Já conhecia, né, seu trabalho na TV, e depois que eu vi toda essa trajetória, assim, estou realmente encantada. E assim, é um incentivo mesmo para mim, que estou com esse novo projeto, e para muita gente, com certeza. E assim, ó, para a gente aproveitar nosso tempo, eu quero saber um pouquinho sobre projetos futuros. Legal. Tem projeto futuro aí? Tem alguma coisa que a gente pode esperar? Acho que agora, como você viu, minha experiência toda é em TV, né? Então, mas eu quero fazer algo diferente no momento, né? Eu tô com uma visão boa aí de redes sociais, de YouTube. Acho que né? Você sabe muito bem, né? Algo que rende bastante. Eu acho que esse abraço que eu tive de muita gente aqui em Bauru e região me faz querer também fazer um conteúdo mais autoral, mais a minha cara, mais que eu possa sair, conversar com as pessoas e trocar uma ideia. Eu acho que tem muita coisa
legal no esporte aqui da região para a gente mostrar. Que legal. E aí eu tô com esse pensamento aí desse projeto autoral, com conteúdos principalmente voltados para rede social e principalmente eu indo para as ruas. Legal. Eu acho que eu conversando com essas pessoas, eu entendendo, né, o que elas gostam, o perfil que elas procuram também. E eu acho que eu tenho essa coisa de gostar de conversar, de gostar de trocar ideia, de gostar de dar risada e de brincar e tudo mais. Então, acho que eu vou fazer um conteúdo em breve, aí vou começar a fazer esses conteúdos. Já tem data marcada? Ainda não. Tá estruturando ainda. Ainda estou dando aquela estruturada, aquela identidade visual, dando para ser bem profissional também, né? Para não começar e depois parar. Que eu quero certo. Que seja algo contínuo ali e para que as pessoas gostem. Muita gente, quando eu saí da TV, veio me perguntar, né? O que você vai fazer agora? Qual que vai ser os seus projetos? Não pare. A gente quer ver você em algum outro lugar, que você continue. E eu acho que nesse momento de tanta abertura, a gente estava até conversando antes aqui do podcast, né, de como expandiu, né, essa comunicação. Né? A gente conversou também no podcast sobre isso, né, da comunicação está muito mais diversificada. Sim. Então, eu acho que tem um espaço legal aí para eu me inserir. Sim, e eu acho que as pessoas que estão pedindo aí vão abraçar também. Vai ser bem legal. E com certeza todo mundo vai sair ganhando, né? Porque, assim, você já tem uma figura bem conhecida. Sim. Achei que você teve uma boa sacada, assim, porque a sua saída da televisão foi pouco tempo, né? Sim. Foi recente. Então, assim, a sua figura ainda está muito forte, né? E os seus conteúdos, a sua ideia é muito... E quando eu venho para cá, a minha principal ideia, que eu quis mostrar muito, era a identificação. Porque muitas vezes, quando a gente vê na TV, essas pessoas não são daquele local. Então, muitas vezes, quando vem alguém para Bauru aqui para apresentar o esporte ou para apresentar qualquer outra situação, elas não são daqui. Então, elas não têm aquele conhecimento natural do que é a região, do que é a cidade e tudo mais. Então, foi, eu sou daqui, eu sou apaixonado por esporte, eu frequentava o estádio do Noroeste, eu frequentava o Panela de Pressão de criança. Conhece a história. Eu frequentava o Zezinho Magalhães em Jaú, fui com meu pai jogou lá. Eu já fui pro Abreuzão para ver jogo do MAC, enfim, eu conheço a história desses times por mim, porque eu me interessava pessoalmente. Sim. Então, eu preciso usar dessa identificação de alguma forma. Eu acho que isso foi o que deu certo. Legal. As pessoas viram que eu não estava ali só para trabalhar. Eu estava ali porque eu amava, eu amo isso. É do João Pedro, é do JP íntimo, de gostar desses esportes. Eu vou continuar acompanhando, trabalhando com isso ou não. E podendo usar isso no trabalho, melhor ainda. Melhor ainda. Então, e assim, dá pra ver, viu? Dá pra ver sua paixão mesmo pelo que você tá falando. Brilha os olhos, viu? Olha, toda hora que você tá falando, eu tô aqui realmente encantada. E assim, ficaria muito tempo conversando com você. A tarde inteira, se precisasse, porque realmente é muito também, legal. Ficaria? Se precisar, tamo aí. Ficaria. E então, assim, quem se identificou, gostou, assim como eu, gostou da história, acompanha nas redes sociais, porque tem projeto novo por aí. Com certeza. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. E na descrição dos vídeos vou deixar a rede social, vou deixar os contatos dele também, porque com certeza, assim, uma parceria é sempre bem-vinda. Opa, né? Tamo Projetos, é super bem-vindo, não é verdade? Exatamente. Descobri que eu tenho uma veia ali também boa para publicidade. Olha só. O pessoal falou que eu tenho um olhar sedutor para publicitário ali. Ah, que lá. eu falo diretamente com você, assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Isso é importante. Isso é muito legal. Então, assim, quem tiver interesse tanto de seguir, quanto de parcerias, né? Algum projeto que queira inserir, a gente vai deixar os contatos, tudo na descrição do vídeo e entre em contato, não é mesmo? Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, já que você está falando de projetos pessoais, Sim. com toda essa sua trajetória, com todo esse seu amor pela profissão, deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, o que vier no seu coração, seja para incentivo, seja para continuar aí seus projetos, o que você quiser. O espaço é seu. Boa, agora você me pegou, hein? Essa é boa, mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é sempre fazer as coisas com amor. E eu acho que é isso que eu tento levar para minha vida. Eu estou num momento agora de uma transição muito grande, de fazer algo que eu nunca fiz na vida, profissional. Foram 8 anos de TV, como eu disse, né? Então eu tenho que fazer essa mudança. E o que eu estou pensando principalmente, que eu acho que isso que tem que motivar a mim, e eu acho que isso é um motivador para as pessoas, é fazer algo que você se identifique, que você se apaixone. Então, pode servir para o jornalismo, pode servir para o podcast, pode servir para o empreendedorismo, a gente ser apaixonado pelo que faz. Então, eu acho que a gente não pode colocar o dinheiro, o financeiro, muito na frente das outras coisas. Eu acho que se a gente fizer tudo com paixão, com carinho, com amor, o resultado vem. Eu acho que foi isso que eu deixei a minha marca onde eu passei, de ter esse brilho nos olhos, de ser esse menino, de ficar sempre conversando, de ter atenção e de ter amor, e das pessoas verem isso na minha cara, de que eu estava ali de paixão, de eu agarrar com unhas e dentes aquela oportunidade.
Então, eu acho que é isso. Faça as coisas com paixão que as coisas vão acontecer, vão fluir naturalmente, porque esse caminho vai se abrir. E é isso que eu quero ser na minha vida, na verdade. É essa pessoa que eu quero ser. Que legal. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar esse convite, por conversar com a gente, uma conversa tão agradável e tão incentivadora. Desejo muito sucesso para o seu novo projeto, para a sua carreira, mais ainda a iluminação, que você tenha, que conquiste aí tudo que você deseja e almeja, incentive mais pessoas, viu? As portas estão abertas toda vez que você quiser vir conversar, qualquer assunto, quer falar de novo, quando tiver com o projeto no ar, quer voltar, a gente vai conversar de novo. Opa, legal. A porta estão aberta, viu? Obrigado, foi um prazer. Obrigado, o prazer foi todo meu mesmo. Muito obrigado pelo papo, pelo convite. Espero que o pessoal goste também. Com certeza. Que conversa boa, né, gente? Você que ficou até aqui, até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Espero que te ver no próximos episódios, que eu vou trazer ainda muito mais gente, pessoas interessantes que estão aí fazendo história pelos seus meios e sobrevivendo num mundo tão competitivo como o nosso. Até o próximo episódio.